Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim da sua vida, imitai-lhes a fé. Olá, um ótimo dia para você. Hoje vamos aprender com São Francisco de Sales. Hoje é dia 24 de janeiro. São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Ele nasceu na Saboia em 1567. Foi ordenado sacerdote, trabalhou muito pela restauração da fé católica em sua pátria. Eleito bispo de Genebra, mostrou-se um verdadeiro pastor de seu clero e de seus fiéis, instruindo-os com seus escritos e obras. Gostava de escrever, tornando-se modelo para todos. Ele morreu em Lyon, a 28 de dezembro de 1622. Mas foi sepultado definitivamente em Annecy, a 24 de janeiro do ano seguinte. Então, ele escreveu aqui uma carta, Dá a impressão que a carta é direcionada a uma pessoa que chama Filoteia. Carta da introdução à vida devota, escrita por São Francisco de Sales. A devoção deve ser praticada de modos diferentes. Sempre esses escritos nos ajudam a viver a nossa fé. Então, para que a gente aproveite bem, peçamos que o Senhor, que o Espírito Santo tome os nossos pensamentos, para que essa carta, essa instrução, essa partilha, também ajude a que nós possamos crescer na nossa fé. Nos coloquemos na presença do Senhor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos à carta de São Francisco de Sales. A devoção deve ser praticada de modos diferentes. Na criação, Deus Criador mandou as plantas que cada uma produzisse fruto conforme sua espécie. Do mesmo modo, ele ordenou aos cristãos, plantas vivas de sua igreja, que produzem frutos de devoção, cada qual de acordo com sua categoria, estado e vocação. Olha que interessante a comparação que São Francisco de Sales faz. Quando Deus criou as plantas, pediu para que cada uma desse frutos conforme a sua espécie. E agora aqui ele faz uma comparação, dizendo que nós, plantas vivas da igreja, olha que bonito, devemos também produzir os nossos frutos de acordo com a categoria, o estado e a vocação que cada um de nós temos. Vamos ver o que é isso, A devoção deve ser praticada de modos diferentes pelo nobre e pelo operário, pelo servo e pelo príncipe, pela viúva e pela solteira ou pela casada. Aqui é o estado, de casado, solteiro, viúva. E isto ainda não basta. A prática da devoção deve adaptar-se às forças. A pessoa que fala que está doente, também pode fazer sua devoção. Aos trabalhos, para quem está trabalhando, e aos deveres particulares de cada um. Então, todos podem fazer a sua devoção, viver a sua fé. Dize-me, por favor, Filoteia, se seria conveniente que os bispos quisessem viver na solidão como os cartuchos. Cartucho vive excluído.
Então ele está fazendo uma comparação. Se os bispos quisessem viver na solidão, como que excluídos, como os cartuchos, que os casados não se preocupassem em aumentar seus ganhos, mais que os capuchinos. O casado tem que se preocupar com o seu salário, não tem jeito, né? Que o operário passasse o dia todo na igreja como religioso. Já pensou? A pessoa que tem que trabalhar, ficasse o dia todo na igreja? Ia ser mandado embora, né? O que o religioso estivesse sempre disponível para todo tipo de encontros a serviço do próximo, como o bispo. O religioso precisa viver sua religiosidade, fazendo seus momentos de oração, né? E diferente do bispo que está para atender. Não seria ridícula, confusa e intolerável essa devoção? Contudo, este erro absurdo acontece muitíssimas vezes. E, no entanto, Filoteia, a devoção, quando é verdadeira, não prejudica ninguém. Pelo contrário, tudo aperfeiçoa e consuma. E quando se torna contrária à legítima ocupação de alguém, é falsa, sem dúvida alguma. Então esse é também um alívio para nós. Se nós ficamos preocupados porque gostaríamos de viver um jeito a nossa fé, a nossa religiosidade, e não podemos, mas temos a certeza de que se nós vivêssemos essa religiosidade do jeito que nós queremos, fugindo das nossas responsabilidades, segundo aqui São Francisco, seria falsa a nossa religiosidade, seria uma fuga. Às vezes a pessoa foge para a igreja. Olha o que ele fala: a abelha extrai seu mel das flores sem lhe causar dano algum, deixando-as intactas e frescas como encontrou. Todavia, a verdadeira devoção age melhor ainda, porque não somente não prejudica qualquer espécie de vocação ou tarefa, mas ainda as engrandece e embeleza. Quando a gente vive a nossa fé dentro do nosso estado, se eu sou casado como casado, se sou solteiro como solteiro, viúvo como viúvo, viver a nossa realidade na nossa fé, a gente tem esse engrandecimento da beleza, da graça. Toda a variedade de pedras preciosas lançadas no mel tornam-se mais brilhantes. Isso eu não sabia, mas deve ser. Cada qual conforme sua cor. Assim também, cada um se torna mais agradável e perfeito em sua vocação quando esta for conjugada com a devoção. Vocação e devoção conjugada. O cuidado da família se torna tranquilo. O amor mútuo entre marido e mulher mais sincero. O serviço que se presta ao príncipe mais fiel e mais suave e agradável o desempenho de todas as ocupações. É um erro, se não até mesmo uma heresia, querer excluir a vida devota dos quartéis de soldados, das oficinas dos operários, dos palácios dos príncipes, do lar das pessoas casadas. Não pode tirar a devoção, a oração desses lugares. Confesso, porém, caríssima Filoteia, que a devoção puramente contemplativa, monástica e religiosa, de modo algum, pode ser praticada em tais ocupações ou condições. Cada coisa no seu lugar, viver a nossa fé, na nossa realidade. Se eu tenho que trabalhar, vou trabalhar. Mas no caminho, na volta, em algum momento, posso fazer a minha devoção, a minha fé, a minha oração, desde que não atrapalhe o meu trabalho. Portanto, onde quer que estejamos, devemos e podemos aspirar à vida perfeita. São Francisco de Sales. Vamos então pedir a intercessão de São Francisco. Oremos. Ó Deus, para a salvação da humanidade,
Quisestes que São Francisco de Sales se fizesse tudo para nós, para todos. Concedei que, a seu exemplo, manifestemos sempre a mansidão do vosso amor no serviço a nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe pela intercessão de São Francisco de Sales. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótimo dia para você.